Homossexualidade não é doença. Homossexualidade não é doença, segundo a OMS. Entenda. Fábio Santos. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Não há muito tempo, o mundo todo, até os países mais liberais, lidava com a questão da opção sexual como caso de saúde pública. Em 1886, o sexólogo Richard von Krafft-Ebing listou a homossexualidade em outros 200 estudos de casos de práticas sexuais em sua obra Psychopathia Sexualis. Krafft-Ebing propôs que a homossexualidade era causada por uma inversão congênita que ocorria durante o nascimento ou era adquirida pelo indivíduo. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou em seu primeiro manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais que a homossexualidade era uma desordem, o que fez com que a opção sexual fosse estudada por cientistas que acabaram falhando por diversas vezes ao tentarem comprovar que a homossexualidade era cientificamente um distúrbio mental. Com a falta desta comprovação, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a opção sexual da lista de transtornos mentais em 1973. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou a mesma posição e orientou os profissionais a não lidarem mais com esse tipo de pensamento, evitando preconceito e estigmas falsos. Porém, a Organização Mundial de Saúde incluiu o homossexualismo na Classificação Internacional de Doenças de 1977, CID, como uma doença mental, mas na revisão da lista de doenças em 1990, a opção sexual foi retirada. Por este motivo, o dia 17 de maio ficou marcado como Dia Internacional contra a Homofobia. Mas apesar desta resolução internacional, cada país e cultura trata a questão da homossexualidade de maneira diferente. O Brasil, por exemplo, por meio do Conselho Federal de Psicologia, deixou de considerar a opção sexual como doença ainda em 1985, antes mesmo da resolução da OMS. Por outro lado, a China tomou a atitude apenas em 2001. O mundo todo caminha para compreender a opção sexual apenas como uma opção individual e não um problema de saúde. O desafio continua nas culturas de rejeição ao direito de opção sexual, com o preconceito chegando inclusive à condenação penal. Fonte Terra. Embora se diga que o mundo todo caminha para compreender a opção sexual apenas como uma opção individual e não um problema de saúde, estudos mais avançados têm comprovado que, não obstante a homossexualidade não seja mesmo doença, sexualidade não é opção, é uma característica inata. Outros estudos já demonstraram que a pessoa nasce com sua sexualidade e não muda. Além disso, segundo observações, a homossexualidade existe em inúmeras espécies animais, talvez em todas. E quase sempre, homossexuais são pessoas saudáveis e muito inteligentes, o que exclui a suposição de ser uma doença mental. Só mesmo graças ao preconceito criado por religiosos, a ciência demorou tanto tempo a perceber que a homossexualidade não é uma doença mental.